Hoje temos o desafio da apresentação da palestra de hoje, a Mônica França, do Centro Espírita Searas do Pobre em Laguna. Ela vai nos trazer o tema Cada Qual. Seja bem-vinda, que Jesus esteja contigo. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigada à casa por mais esse convite. E a gente segue firme nessa tarefa de divulgar os ensinamentos, a palavra do nosso Mestre Jesus. E quando eu fui assistir o filme Nosso Lar 2, uma frase que me chamou muita atenção é que o mundo precisa de notícias boas. Por isso que a introdução da nossa conversa de hoje é sobre uma notícia boa. Aquela série The Chosen, não sei se vocês não já viram, quem não viu eu recomendo. Ela entrou no Guinness Book no mês passado como a série mais traduzida no mundo. E isso é uma notícia boa porque é uma série que fala de Jesus num mundo que a gente vê tanta violência, tanta tragédia, tanta discriminação, tantas coisas ruins. Uma série que fala de Jesus, um assunto que todo mundo já sabe a história, já sabe o final da história qual é, mas uma série que muita gente se importando em ver, querendo assistir de novo. Então acho que é uma notícia boa que vale a pena ser repassada, ser falada. E essa série, ela me chamou a atenção em 3 pontos, que tem a ver com a exposição da noite. Primeiro é a abertura, que começa com uma espécie de lago, aqueles peixinhos todos nadando na mesma direção, até que surge um peixinho azul nadando em direção contrária. Depois surge mais outro, até que formam 13 peixes azuis em direção contrária. E é assim em nossa vida. Quando nós desejamos seguir Jesus, quando nós resolvemos seguir, nós nadamos em direção contrária às correntes do mundo, à materialidade imposta em nossas vidas. Nós vamos sempre contra a corrente. Outra coisa que me chamou a atenção, a letra da música, fui procurar a tradução. E tem 2 frases que me tocaram bastante, que são as seguintes. O nome da música é Walk on the Water, que é uma mensagem focada em fé e superação. E as 2 frases que me chamaram a atenção é: meu filho, venha cá, não tem problema a bagunça que você já fez. Vem, me seguem. E isso eu achei bem interessante, porque muitas vezes a gente parece que não se acha digno de seguir Jesus, de encarar esse desafio de seguir seus ensinamentos, porque a gente já fez tanta coisa errada, se não nessa em outras vidas, e para ele não tem importância. Ele quer que nós o sigamos, mesmo contra a corrente, mesmo contra a maré. E essa canção é um convite para que tenhamos fé, confiança, e que possamos sempre recomeçar, mesmo em meio a dificuldades, simbolizando que a jornada é de seguir a Cristo, mesmo contra a corrente do mundo. Eu achei muito interessante a tradução dessa letra, que em português parece que dá mais significado, Simboliza a fé e a coragem de enfrentar o impossível, apesar de nossas dúvidas, dos nossos medos, que temos que enfrentar, encarar ao seguir Jesus. E que é possível nos transformar, confiando, mesmo diante dos desafios. E eles não são poucos. Ontem ainda no nosso evangelho, a gente ainda comentou aqui. A gente, quando resolve seguir Jesus, ou pelo menos tentar fazer um pouco como ele, é aquele dilema, é perder para ganhar. Porque muitas pessoas se afastam às vezes da gente, porque a gente já não está naquela mesma vibe, e a gente perde, alguns amigos, mas a gente ganha muitos outros, a gente ganha outras coisas muito mais importantes em nossa vida. E por fim, a frase que me chamou muita atenção é quando
no primeiro capítulo da primeira temporada, que Jesus vai para bodas de Caná, aí acaba o vinho, né? Aquela cena clássica que todo mundo conhece, dele transformado em vinho. Aí Maria chega para ele, diz que acabou o vinho e pede para ele resolver. Aí ele fica meio em dúvida e ela diz para ele: se não agora, quando? Eu acho que essa frase de Maria ficou muito enfática para mim, simbolizou bastante, né? Se não agora, quando? Quando que nós vamos realmente nos entregar a essa missão, a essa tarefa? Que eu fiz essa introdução para a noite de hoje, porque o tema, como a nossa irmã falou, da palestra é Cada Qual, que é uma mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Emmanuel. O que significa cada qual? Que cada um de nós, cada qual, de acordo com as suas possibilidades, o seu merecimento, as suas características, o meio em que está inserido, pode fazer o bem, pode seguir Jesus, pode fazer o melhor para que essa reencarnação seja a melhor de todas. Porque nós estamos aqui, neste tempo, neste lugar, nesta cidade, neste estado, aqui é onde Deus nos plantou. Então é aqui que temos que florescer. E essa mensagem é muito significativa, porque cada qual é cada um de nós que está aqui dentro hoje, está em toda parte, está a caminho conosco. Todos nós temos essa possibilidade. A diferença entre um magistrado e uma pessoa em situação mais simples é o quanto que ele estudou. Para Deus, os dois são iguais. Cada um desses dois pode fazer a mesma coisa, pode dar a sua parte de contribuição para que possamos transformar esse mundo num lugar melhor, se não para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos que estão a caminho. Lembram da parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, que narra que um senhor, antes de viajar, confia os seus bens, seus talentos, a 3 servos, cada um de acordo com a sua capacidade. Um multiplicou, outro conservou e o terceiro enterrou. Ou seja, o terceiro não aproveitou a oportunidade, desperdiçou a sua jornada reencarnatória. Aí a gente, muitas vezes a gente fala assim, se eu não fizer nessa, eu faço na outra. Mas que outra? Onde será essa outra? Essa é a pergunta que também temos de nos fazer. Cada qual é uma resposta de Paulo aos Coríntios. Porque naquela época, no cristianismo primitivo, no primeiro século ali, quando Paulo, que foi difundir as mensagens do Mestre para os gentios em outras terras, então era tudo por meio de cartas, Estava no lugar, eles mandavam cartas para perguntar como fariam, como não fariam. Então a gente não sabe as perguntas que estão lá em Atos dos Apóstolos, A gente só sabe as respostas de Paulo. Então a gente pode imaginar mais ou menos o que eles queriam perguntar, Porque de certo eles queriam saber o que cada um pode fazer, qual a posição que cada um tem que ter na igreja primitiva daquela época. E uma coisa muito importante da gente sempre lembrar, sempre estar presente no nosso coração, é assim, tem gente que usa o seu talento para se exibir. Como a gente costuma brincar no nosso grupo de estudo, espírita não faz isso, Espírita é tudo certinho. Tem gente que usa o seu talento para curar. Durante a nossa jornada, que a gente possa ser sempre aquele que escolheu servir. Que possamos valorizar a luz e não o brilho que o mundo nos proporciona. Que usemos o nosso talento para fazer o bem em silêncio. Que sejamos aquele que decide que seu talento é para servir. E essa passagem, ela é muito bonita, ela é curtinha, eu vou ler aqui para vocês. A pergunta, o trecho que o Emmanuel tirou para
discorrer foi esse. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar habilidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aqui a gente já pode tirar, né? Começa pela nossa casa. Comecemos sempre pelo nosso lar. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum, da sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amelhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Ou seja, cada um, segundo a sua capacidade, faz parte do elo dessa grande corrente que é o trabalho na seara de Jesus. Todos temos possibilidade de servir e de trabalhar no bem. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta múltiplos valores. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Ou seja, todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Porque somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Ou seja, nós somos o que fazemos e não o que falamos. Então, costumo dizer, né, que amor é verbo, e verbo é ação, é movimento. A gente não pode amar e ficar parado. Água parada apodrece, vira lodo. A gente tem que fazer essa roda girar, essa grande corrente girar. E a gente, quando pensa em servir, a gente está pensando grande, né? A gente quer fazer grandes coisas. E a gente pode servir tanto no grande quanto no pequeno, cada um conforme a sua capacidade e o meio em que está inserido. A passagem descreve uma variedade de dons, como sabedoria, conhecimento, fé, entre outros. Apesar da diversidade da passagem, enfatiza a harmonia do propósito, ou seja, tudo é para o bem comum. Que apesar da gente querer a evolução ser individual, o propósito visa o coletivo. Se a gente quer um mundo melhor, nós temos que ser o melhor para o mundo. Temos que fazer, se a gente quer um mundo mais honesto, que a honestidade comece pela gente. Se a gente quer um mundo mais pacífico, que a paz comece pela gente. Se a gente quer um mundo mais educado, que a educação comece pela gente. Porque assim a gente consegue ir transformando todos ao nosso redor. E assim, meus irmãos, não é um trabalho fácil. Servir no bem não é uma tarefa fácil. E ninguém disse que seria, nem mesmo o Mestre. Ele nos advertiu várias vezes, né? No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz e me segue. Isso aqui é muito importante, toma a tua cruz. Esses dias eu estava vendo um padre falando que ele disse, que Jesus não disse, pegue um buquê de rosas e me siga no campo verdejante. Não, toma tua cruz e me segue, porque a coisa é pesada, não é fácil, mas Ele está sempre conosco. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está sempre conosco. Ele é aquela almofadinha que a gente coloca aqui sobre a cruz e consegue carregar. Por isso que a gente suporta coisas que, quando passa, a gente não acredita que a gente deu conta. Se a gente tem certeza de que Ele está com a gente passa por situações que no momento parecem insuportáveis, inimagináveis, que a gente não vai conseguir passar, e de repente, quando a gente vê, a gente passou. Principalmente se a gente tem a certeza de que Ele está ao nosso lado. Quando eu comecei no Espiritismo, desde sempre eu tive contato com a doutrina, mas quando eu realmente decidi me dedicar, chegou aquela frase para mim, se não agora, quando? Foi há uns 10 anos, e um texto que me chamou muita atenção foi quando eu li o Paulo Estevam, que ele fala, que o Lucas, alguns anos depois, ele disse, porque quando Jesus estava entre nós, os seus seguidores eram chamados de seguidores do Nazareno, seguidores do carpinteiro, seguidores do mestre de Nazaré. Quando Jesus partiu, que o Pedro e os apóstolos criaram ali a Casa do Caminho, eles passaram a ser chamados de irmãos do caminho, seguidores dos homens do caminho. Até que algum tempo depois, um jovem médico grego, Lucas, ouvindo a pregação de Paulo com Barnabé fazendo os comentários, ele, acho que no momento de sublime inspiração, ele falou assim, por que nós não nos denominamos cristãos, se nós vamos seguir o Cristo? Porque os caminhos, até o mal tem seus caminhos. Então não podemos nos denominar irmãos do caminho. Vamos nos denominar cristãos a partir de hoje. Porque ao nos denominarmos cristãos, esse nome vai nos dar força, vai nos dar coragem, vai nos dar sustentação de seguir em frente, e trabalhar em concordância com seus ensinamentos. Eu achei isso muito bonito, porque não foi do dia para a noite que a gente viramos cristãos, e depois todas as variações da palavra. Antes éramos irmãos do caminho, éramos seguidores do Nazareno, e cristão já nos dá um suporte maior, eu acho, já nos dá uma força maior. Porque estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Por isso que nós, como espíritas, como cristãos, a nós não nos cabe mais enterrar os nossos talentos. O sol da nova era, ele já brilha no horizonte. Dr. Bezerra de Menezes já disse que já estamos na madrugada da regeneração. Como é que isso funciona? O tempo para a espiritualidade é diferente do nosso tempo. Quando a gente faz aniversário, quando dá 00:00 e 1 segundo, já é nosso aniversário. E a gente só comemora no outro dia, às vezes às 20h, mas ainda é o nosso aniversário. Então nós estamos na madrugada da regeneração, estamos lá em 00:00, vamos supor, em 2 segundos, porque o tempo para a espiritualidade é diferente do nosso. Então não nos cabe mais enterrar os nossos talentos, não nos cabe mais querer esperar, porque tem 2 coisas, além dos talentos, que todos nós temos: o tempo e a reencarnação. O tempo, nós não sabemos quanto tempo nós temos. E a reencarnação, nós não sabemos quando será a próxima e onde será a próxima. Então nós temos o hoje, o agora.
E isso é muito importante, é uma reflexão, acho que é bem necessária para todos nós. Não podemos mais ficar parados, estagnados, procrastinar a nossa intenção de trabalhar no bem. Estamos passando por momentos difíceis, turbulentos mesmo, sombrios. Muita gente acha que não tem mais jeito, mas nós não estamos na escuridão, porque nós temos Jesus, o mestre, o modelo e guia a ser seguido, a luz do mundo. E Ele nos deixou o seu evangelho de amor, da caridade, do bem. A gente tem tudo para dar certo. Basta a gente querer. Que possamos nos lembrar, eu sou cristão, e esse título me dá energia, me dá força, me dá boa vontade de multiplicar os meus talentos. Cada pessoa possui um modo, um jeito, um merecimento e diferentes capacidades. A beleza está em utilizar essas características para o bem coletivo, seja ele grande ou pequeno. O presidente de Madagascar, ele viu a série The Chosen, e ele quis que todos em seu país assistissem a série traduzida na língua natal. Ele pagou por isso. Então, mais de 25 milhões de pessoas assistiram a série na língua natal do seu país. E o impacto foi profundo, porque a maioria da população é analfabeta. Então, não teria como eles fazerem legendado, porque ninguém ia conseguir. Uma grande maioria não ia conseguir. Então, não importa se é no muito ou no pouco. Como uma colega minha, que é professora aposentada, que vai 2 vezes por semana na escola que ela trabalhou, dá aula de reforço para as crianças. Então, todos nós temos alguma capacidade, temos alguma coisa que a gente se encaixa, que a gente possa fazer para que esse mundo realmente melhore. Porque é muito fácil a gente sentar e julgar, criticar o governo, criticar os políticos, criticar o tempo, criticar tudo. E nós, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos, com a nossa capacidade de servir? Às vezes a gente vê na internet aqueles irmãos que eu pelo menos, às vezes eu fico até com vergonha, que eles não têm braço, às vezes não têm perna, e fazem tanta coisa, e a gente acorda, né? Estou aqui com o meu joelho doendo, meu Deus, não consigo nem andar com o meu joelho. Não, vamos trabalhar, vamos agir no bem, vamos procurar fazer alguma coisa que a gente se encaixe, que a gente consiga fazer bem, porque às vezes o básico, bem feito, é perfeito. A gente não precisa querer ser um holofote, que sejamos uma luz de palitinho de fósforo, já estaremos fazendo grande coisa. Se você tem facilidade em ouvir, em aconselhar, use essas habilidades para ajudar os outros a questionar suas próprias crenças limitantes. Se o seu talento é educar, use-o para compartilhar conhecimento e ferramentas que empoderem outras pessoas. Sua busca por crescimento espiritual e superação. O ato de servir cria um senso de propósito que fortalece a nossa própria jornada. Que a gente cria forças, né? A gente cria forças, não sabe de onde. Agora eu estou olhando aqui o André, estou me lembrando quando ele foi lá na nossa casa, que ele ia construir, estava construindo essa casa, e foi lá ver como é que era a biblioteca, ver a nossa casa, que é pequenininha assim também, e olha a casa que vocês têm hoje, o propósito, o trabalho, né? Uma união de forças. Olha que casa maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Não é uma coisa que é do dia para a noite, é trabalhado, é muita gente envolvida, é muito amor, é muita ação, é muito bonito isso. A prática regular reforça as nossas conexões, tanto aqui com encarnados quanto os desencarnados. A gente costuma dizer que quando o nosso grupo de estudo da mediunidade, que quando a gente ajuda uma pessoa, a gente ganha espíritos afins que começam a gostar da gente porque a gente ajudou aquela pessoa, a gente está vibrando para aquela pessoa. Então tudo, como eu disse, a gente faz parte de um elo dessa grande corrente.
E para essa roda girar, a gente tem que se movimentar, a gente não pode parar. Porque um vai ajudando o outro, assim a gente vai criando elo, vai criando vínculos. E como diz a máxima do Espiritismo, tem que ser a máxima de vida do mundo, assim, fora da caridade não há salvação. É só servindo, é só ajudando, é só trabalhando que a gente consegue, né? Só aprimoramos os nossos talentos usando-os no exercício constante. Que possamos estar sempre dispostos a servir e não nos prendermos às desculpas, ao vitimismo, pois sempre há uma forma de contribuir, servindo como uma lição de amor, cuidado e perseverança. Para contribuir na seara do Mestre, cada qual, em diferentes posições sociais e físicas, permite a manifestação de virtudes. Como o administrador pode expressar a justiça, o pobre a esperança, o forte a generosidade, o sábio a sabedoria, o doente a paciência. Foi o próprio Mestre quem disse, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas esse vós sois deuses é com letra minúscula, não é o Deus com letra maiúscula. Nós temos o poder do abraço, o poder da conversa, o poder de ficar sentado do lado de um amigo, ó, não quer falar, não fala, eu estou aqui. Só da presença, a gente tem esse poder. Vós sois a luz do mundo. Não queiramos para nós o brilho da materialidade, os holofotes, não que sejamos, como eu disse, a luz de um palitinho de fósforo que ilumina caminhos, bons caminhos, né? Iluminemos bons caminhos. Vós sois o sal da terra, o sal que... O sal... Peraí, fugiu a palavra. Não, o sal que preserva. O sal que, à época de Jesus, quando era misturado com mel, azeite, cicatrizava feridas. Que sejamos esse sal, que sejamos essa luz, que sejamos esses deuses, né? Que possamos fazer milagres, mas não milagres gigantescos, milagre de plantar uma árvore, de cuidar de um amigo, desejar um bom dia, mandar uma mensagem, né, rica em conteúdo, compartilhando na internet conteúdos bons, conteúdos que façam bem, que a pessoa se sinta bem, não conteúdos depreciativos, conteúdos de guerra, de violência. Isso aí não nos cabe mais como espíritas, como cristãos. Sejamos nós esses deuses, essa luz, esse sal que preserva a mensagem do Mestre. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar, e ninguém é tão rico que não precise receber. Todos nós precisamos um do outro. Se fosse assim, a gente não precisaria viver em sociedade, viveríamos isolados. Nós necessitamos um do outro. Cada qual, o livro Fonte Viva de Emmanuel, é uma reflexão sobre a responsabilidade e capacidade de cada um em contribuir de forma única para o bem. A mensagem da noite é essa, meus irmãos. Como eu disse lá no começo da letra da música, que independente das bagunças que a gente já fez, independente dos nossos medos, da nossa segurança, todos nós temos condições individuais de servir. Seja a riqueza, seja a saúde, seja com força, seja com inteligência, seja com paciência, com benevolência, seja os meus amigos ali que me trouxeram de Laguna até aqui. Todos nós temos a capacidade de servir em qualquer meio que a gente está inserido. Porque se Deus nos plantou aqui nesse lugar, esse é o nosso tempo, a nossa hora é agora. A nossa hora é agora. A gente não tem mais tempo de pensar em quando eu me aposentar eu vou me dedicar. Quando meus filhos estiverem grandes eu vou. Aí os filhos crescem e vêm os netos. Não, agora eu tenho que ler os netos, não posso. Mas não, a gente sempre pode dar um jeitinho. Tinha
uma vizinha, que ela dizia assim: eu acho tão linda essa doutrina espírita. Tu vai sempre, né? Assim, vou, sempre que eu posso, eu tô lá. Assim, quando eu fizer 60 anos, eu vou me dedicar. Mas sabe por que não vamos agora? Vamos, né, começar a ir nas palestras, vamos nas... Não, 60 anos, é a idade que eu estabeleci para me começar a servir. Ela morreu com 50 e poucos, 57, 58. A gente não sabe, como eu disse, além dos talentos, todos nós temos duas moedas, o tempo e a reencarnação. Mas nós não sabemos o tempo quanto nós temos ainda. Esperamos que muitos, né, sejamos longevos. E a reencarnação não sabemos quando será a próxima e aonde será a próxima. E como viremos na próxima, né? Nessa viemos, graças a Deus, perfeitos, sadios, saúde, cada um dentro da sua limitação, mas estamos todos aí. Todos podemos manifestar qualidades divinas para a edificação nossa e dos outros. E temos a capacidade de realizar muito, cada um em suas respectivas posições. Então, é essa mensagem que eu trouxe para a noite de hoje, que possamos refletir o que nós estamos fazendo com os nossos talentos, o que nós estamos fazendo nessa reencarnação, nessa jornada, o que nós estamos fazendo enquanto estamos a caminho com o irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos, nossos maridos, esposas, enfim. Estamos aqui nesse meio inserido, o que nós estamos fazendo de bom, de bem para nós e para o outro. E para encerrar, vou falar aquela frase de Francisco de Assis, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Se não agora, quando? Uma boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a casa pela oportunidade. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.